Senhor, igreja. Pai do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Amém. Quem já achou, diga amém. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e por quem tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aleluia. Amém. Então, novamente, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero render graças a Deus, primeiramente pela vida, aleluia, por Ele me conceder esta oportunidade também de estar aqui. Não é por uma outra razão, eu acredito que é pela graça de Deus, porque se velarmos por todos os outros fatores, notaremos claramente que se fosse por aquilo eu não estaria aqui, aleluia. Se fosse por questão acadêmica, todo mundo sabe que aqui tem licenciado, eu não sou licenciado. Se velássemos pela questão financeira, nós sabemos que aqui tem pessoas que estão melhores financeiramente em relação a mim, amém? Então não são por outros fatores, é pela graça de Deus que eu estou aqui para poder transmitir a palavra de Deus a você, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Em seguida quero render agradecimento ao nosso pastor, amém? Pastor Ildefonso Ferreira, aleluia. Quero render graças a Deus pela vida do nosso pastor, por aquilo que ele tem feito na nossa vida, amém? O pastor tem se dedicado, tem se doado por nós, amém? Por isso eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Eu lembro claramente o primeiro contato que eu tive com o pastor. O primeiro contato que eu tive com o pastor foi na casa pastoral e foi muito engraçado. Eu estava na casa pastoral, o pastor chegou e olhou para mim, era pequenininho, eu acredito que tinha uns 11 ou 10 anos. Ele disse para mim: esse miúdo aqui é cristão. E os irmãos na pastoral perguntaram: por que esse miúdo é cristão? Ele disse que eu nunca, hoje em dia já aprendi a. Eu quando chego na igreja, já encontro o culto começou, mas antigamente, sempre que o pastor chegava, ele me encontrava lá em cima. Porque eu tenho o hábito de fugir os protocolos. Porque eu sabia, se eu chegar tarde, vou encontrar os protocolos e não vão me deixar entrar porque eu sou criança. E eu gostava de ficar aqui na igreja. Na igreja grande, nós chamamos de ficar na igreja grande. Então eu fujo. Saía bem cedo de casa. Minha mãe falava: você não vai pregar tão cedo por quê? Eu sabia porque que eu fugi. Eu saía muito cedo de casa. E eu venho aqui, tinha sempre o privilégio de estar lá em cima e ouvir a palavra de Deus. E o pastor sempre via a minha presença ali. E ele falou: nesse minuto está sempre a chegar tarde, bem cedo. E ele foi falando com os irmãos e me deram aquele acompanhamento especial, particularmente falando na pessoa do pastor John, que está nos Estados Unidos. Ele acompanhou-me muito bem, aleluia. E em seguida agradecer a tua vida, você que se encontra ali. Eu agradeço a Deus porque você veio, amados. Muitos não vieram por causa da chuva, amém? E a questão do corte da corrente elétrica, amém? Mas você, independentemente da situação, se disponibilizou, estás aqui para ouvir a palavra do Senhor. Aplauda ainda a Deus pela tua vida. Aleluia, você merece, amém?
vão conseguir ler o que está aqui, mas eu vou ler para vocês, amém? A juventude diz assim: o setor juvenil deseja a ti uma boa sorte, que Deus te use. Jus, aleluia. Para quem não sabe, Jus significa juventude do cenáculo. É muito forte. Eu quando vi essa palavra aqui no papel, eu falei, meu Deus, muito obrigado. Amém? Deus seja louvado. Eu sou muito alegre porque Deus é fiel, amém? Vamos para a palavra de Deus. Nós abrimos o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro muito conhecido. E o livro de Êxodo vem falar sobre a saída, amém? Saída de quê, irmão Cláudio? Saída do povo de Israel do Egito para Canaã. Muito bom. E nós sabemos que esse livro de Êxodo foi escrito por um profeta. E disse que foi o maior profeta de Israel. Aleluia. Esse homem esse homem foi Moisés. Amém? Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros denominados Pentateuco. Aleluia. Então, um desses livros é o que o irmão Cláudio aqui hoje abre para poder transmitir a palavra de Deus. Então, não abrimos o segundo livro que Moisés escreveu, abrimos o segundo livro que Moisés escreveu. Amém? Livro escrito pelo maior profeta de Israel. Aleluia. Então, nós abrimos Êxodo capítulo 17, versículo 7. Então, o que o livro de Êxodo vem dizer? O livro de Êxodo vem falar sobre a saída do povo de Israel do Egito para Canaã. Mas o que esse projeto estava na mente de Deus desde muito tempo. Desde o momento que Deus estava a ter um relacionamento com Abraão, nós vimos claramente que Deus falava com Abraão e ele dizia: o teu povo, ou seja, aqueles que vão sair da tua descendência, eles vão ficar no Egito por um bom tempo. Aleluia. Eles vão ficar no Egito por um bom tempo. Nós sabemos qual foi a data que Deus deu a Abraão. Quantos anos? Quantos anos? 500? Aleluia. Amém? 400 anos. Amém? Então Deus disse para Abraão: vão ficar 400 anos. Mas o que aconteceu é que o povo ficou no Egito 430 anos. Amém? Nós angolanos é que fomos escravizados durante 500 anos pelos portugueses. Amém? 500 anos. Os mais velhos vão confirmar. Então, mas nós não estamos aqui para falar dos angolanos. Nós estamos aqui para falar de quê? Do que aconteceu antigamente. Então, o que aconteceu? O povo ficou lá no Egito, não durante um ano, não durante 2 anos, porque nós ficamos só a falar, não, 430 anos. Temos que imaginar que são realmente 430 anos. Eu estou aqui na terra, eu ainda não fiz 23 anos aqui na terra. Mas só aqui onde eu estou, e na escravatura, só de estar no Museu África. Amém? Mas não é escravatura, aleluia. Mas nós estamos a ver um povo que está a ficar 430 anos. E colocaram um peso terrível sobre os seus ombros para poder escravizar esse povo. Aleluia. Mas Deus viu o sofrimento desse povo. E Deus decidiu livrar esse povo depois de 430 anos a sofrer severamente. Aleluia. E aí Deus decide levantar o homem. Amém. Sempre que tiver um jovem, sempre que tiver alguém disponível, que se levante com o coração revoltado para poder causar mudança, sem dúvida vai haver avivamento, ou seja, sem dúvida vai ocorrer salvação, sem dúvida vai ocorrer livramento. Aleluia. E nós vimos no coração de um homem a se levantar uma certa revolta. Qual é esse homem? Moisés. A revolta começou e esse homem não conseguiu controlar a revolta dentro do seu coração. A Bíblia relata que enquanto Moisés estava lá no Egito, uma vez viu um egípcio a castigar um hebreu. E ele foi lá e matou aquele hebreu. Matou o egípcio. Aleluia. E depois de matar, ele foi visto. Quando ele matou, outro dia, quando os hebreus estavam a discutir, ele foi lá. Não, irmãos, não discutam. Vocês não podem fazer isso. Ele disse: quem te colocou como líder no meio de nós? Quem te colocou como líder? Aleluia. Amém. Eu aí já vou imaginar Moisés. Porque ele era calmo, não falava com tanta audácia. Amém. Irmão, não façam isso. Estamos assim por amém? Amém. Não façam isso. E a Bíblia relata que aqueles homens
começando a dizer: ninguém te colocou como líder do nosso meio. E você não pode mandar nada aqui. Aleluia. Só que Moisés estudou na Universidade dos Egípcios. Moisés não era qualquer homem. Moisés era um homem que veio da tua universidade no Egito. Aleluia. Moisés passou na universidade. Moisés estudou. E depois dele estudar, ele sabia, ou seja, ele foi criado como um rei. Moisés, a qualquer momento, ele tinha a capacidade de governar o Egito. Amém? Só que ele não tinha tanto destaque para isso, porque além dele, na casa de Faraó, no palácio, também existia alguém que poderia governar. Então ele não poderia ter aquela audácia: não, você é o rei, porque tinha alguém que tinha direito mesmo de nascença. Enquanto que Moisés, ele foi tirado do rio, por isso o nome dele é Moisés, que significa tirado das águas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então até aqui já entendemos quem foi Moisés. E a Bíblia relata que Moisés, por causa daquela revolta, depois dele matar, foi por causa da revolta. Aleluia. Foi por causa daquilo que surgiu no coração de Moisés que Moisés teve que sair do Egito. A revolta que surgiu no coração de Moisés custou até sua morada no palácio. Alguém está entendendo a postura dele? A revolta que surgiu no coração de Moisés: não, eu não posso aceitar ver os hebreus nessa condição. Alguém tem que se levantar e fazer alguma coisa. Por causa dessa revolta que surgiu no espírito de Moisés, Moisés teve que abandonar o Egito e fugir. Aleluia. E onde Moisés fugiu, ele encontrou umas mulheres a tirarem água, estavam a transportar água. E quando ele foi, ajudou aquelas mulheres que estavam a fazer isso. E quando aquelas mulheres saíram de lá rápido, foram para suas casas e falaram para o seu pai: não, nós chegamos cedo porque alguém nos ajudou a fazer o nosso trabalho. E ele falou: por que vocês deixaram o homem lá? Vão lá e tragam aqui. Aleluia. Aí estamos a falar de Jetro. Jetro não foi qualquer pessoa. Jetro foi quê? Sacerdote. Vão lá, chama aquele homem, traz ele aqui. Aleluia. Quando chamar Moisés, ficou lá na casa de Jetro. A Bíblia relata que Moisés ficou lá na casa de Jetro até manteve lá mesmo naquela região. Aleluia. Moisés teve a sua mulher e ele teve filho. Amém. Moisés teve Gerson. Amém. Teve 2 filhos. Moisés teve 2 filhos. E esses filhos que Moisés teve, ele foi cuidando. E durante essa época ele... Irmão, imagina alguém que estudou, fez a universidade e depois foi no mato. Mantou lá no mato. Agora cresceu no palácio, agora está conduzindo ovelha. Pastor. Vê um animal, tenta matar a ovelha nos primeiros instantes, no momento de adaptação, ele ia correr com as ovelhas, dá corrida nos bichos que querem devorar. Muita humilhação. Por causa do quê? Da revolta. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então isso quer dizer o quê? A revolta que existe no coração de alguém para atrair o avivamento, aleluia, cria, é um portal. Desde o momento que começa a surgir revolta no teu espírito, existe um portal que se abre para poder trazer à existência aquilo que o teu coração está revoltado para poder trazer. Aleluia. Então Moisés teve a revolta e aquilo trouxe a situação que Moisés estava a viver. Então Moisés, naquela condição precária, ele uma vez sobe no monte. Por quê? Ele sobe no monte porque viu algo maravilhoso. Ele viu algo que nunca viu. O que é que ele viu? Ele viu uma sarça. A sarça estava ardendo e não estava se conseguindo. Aqui tem, se começar a surgir fogo, se surgir fogo, a lógica é que todas as plantas que aqui estão comecem a torrar, a queimar, a virar cinza. Mas só que não é aquilo que aconteceu. Aleluia. A Bíblia relata que Moisés, quando viu a sarça ardendo, tinha fogo, mas a sarça não estava a se consumir. Então ele vai lá correr e chega para poder observar aquilo. Ele falou consigo mesmo: não, vou chegar mais perto para poder ver melhor. E quando ele chega mais perto, ele ouve algo que nunca ouviu. Moisés, ei Senhor, meu Deus, o que é isso? Aleluia. Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisou é terra santa. Aleluia. Foi naquele momento que o chamado de Moisés começou a se manifestar. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa.
E Moisés fez conforme a orientação de Deus. Moisés tirou a sandália, e quando Moisés tirou a sandália, ele começou a receber a orientação da parte divina. Qual era a orientação? Deus estava a falar para ele: eu tenho um projeto. Eu pretendo tirar o povo de Israel de onde se encontram para a terra de Canaã, mas eu quero usar você. Ele falou para Deus: Senhor, eles não vão acreditar em mim. É assim mesmo, porque ele sabia, ele cresceu lá no palácio. E não é fácil chegar só e dizer: vou libertar o povo. Não. Senhor, eu não tenho como fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Deus lhe disse: isso que está na tua mão, que é dizer uma vara. Lança a vara no chão. Ele lançou aquilo que virou serpente. E ele foi, e Deus lhe disse: pega pela cauda. Pegou pela cauda da serpente, aquilo virou vara. Deus disse: coloca a tua mão debaixo da tua veste. E ele assim fez. Quando removeu, mão branca. Deus disse novamente: coloca. Quando removeu, tudo limpo. Deus disse: são esses sinais que eu vou usar para poder libertar o povo. A Bíblia relata que Moisés, quando estava ainda a falar com Deus, ele falou: Senhor, tá bom, eu tenho todos esses sinais, mas eu não sei falar. Aleluia. Então, mas ele disse: eu não sei falar. Eu até tenho sinais. Agora falar que é bom, não sei falar. Agora, Moisés, ele começou a entrar em conversa, discussão assim, conversa assim, posso dizer. Deus lhe disse: quem fez a boca? Quem fez o ouvido? E depois Deus lhe disse: eu vou usar o teu irmão Arão para falar enquanto você vai fazer sinais. Amém. Aleluia. Depois Deus disse para Moisés: eu vou te usar como Deus e Arão vai ser o teu profeta. Isso é algo que nunca mais vi na Bíblia. Não sei se você já viu. Ou nunca mais vi na Bíblia Deus usar alguém como Deus. Nunca vi. Moisés foi usado como Deus. Deus lhe falou: eu vou te usar como Deus e Arão, teu irmão, será teu profeta. Essa hora alguém vem aqui e fala que Deus me disse que vai me usar como Deus. Vamos tirar a mão de pedra. Sai daqui, vai lá fora, vai dormir. Amém. Mas Moisés, Deus lhe disse: eu vou te usar como Deus e Arão, teu irmão, será teu profeta. E ali começou um evento que mudou radicalmente a história dos filhos de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus começou lançando várias pragas, porque o coração de Faraó estava totalmente endurecido. Aleluia. Podemos fazer o exercício das pragas. Qual foi a primeira praga? O rio Nilo se transformou em sangue. Depois começaram a sair muitas rãs, não é isso? Depois das rãs, piolho. Depois do piolho, mosca, não é isso? Depois das moscas, gafanhoto não ainda. Depois das moscas, o que aconteceu? A Bíblia relata que começou a haver morte dos animais. Aleluia. Depois das mortes, muita úlcera. Depois das úlceras, saraiva. Amém? Depois das saraiva, gafanhotos vieram. Depois do gafanhoto, trevas. E depois a morte dos primogênitos. E finalmente eles saíram, porque Faraó disse: nada demais. Tiram esse povo daqui. Amém? E tiraram o povo de lá do Egito. E quando removeram o povo de lá do Egito, eles foram caminhando. E na caminhada aconteceram muitas coisas. E uma das coisas que aconteceu na caminhada é o que está descrito em Êxodo capítulo 17, versículo 7. O que aconteceu? Eles chegaram em um deserto. E quando chegaram nesse deserto, amado, não é brincadeira. Chegaram no deserto, não tinha água. Água mesmo só para beber, não tinha água. Não é água para banhar, para beber. Vocês não pensam mais em banhar. Eles não só beber. E eles no Egito bebiam água. Eles comiam, apesar da escravidão, eles comiam, bebiam. Mas agora no deserto não tinha água para beber. Boca seca. E eles chegaram até Moisés. Começaram a falar: não pode, ele nos tirou do Egito. Agora estamos aqui, estamos a sofrer. Esse homem tem que fazer alguma coisa. Eu clamo ao seu Deus para fazer alguma coisa. E olha o que aconteceu. Êxodo capítulo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, muita contenda. E porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Isso é estranho. Eles viram quando Deus lhes tirou do Egito. Eles viram as 10 pragas que Deus mandou. Agora só porque está faltando água, está questionando: Deus está aqui ou não? Então aí
começamos a ver a pressão, as circunstâncias da vida que nos fazem duvidar da existência de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Amém! E isso custou muito caro para Moisés.